Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje eu estou com o maestro Raul Barbosa. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Gabriele, obrigado pelo convite da Rádio Difusora. Bom, Raul, a gente vai conversar sobre a banda musical de Ouro Fino. A gente teve a banda que o senhor foi idealizador em 2013 e agora está tendo aí uma nova adição, uma complementação com alunos do Conservatório de Ouro Fino, que vai trazer mais vida, mais alegria para essa banda. Raul, antes da gente conversar sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira como músico, trabalhando aí com os instrumentos. Quando que você começou a ter esse interesse? Como que foi? Eu, desde jovem, né, tive essa vontade de ser músico, né? Conheci através do meu irmão, que também era músico, ele me convidou para a gente aprender a ser, né, no caso, essa parte musical, né, do instrumentista. Aí eu fui conhecendo alguns instrumentos, comecei com clarinete, fui tocando trombone, eu tive que aprender vários instrumentos para poder ensinar os alunos também, né, dessa carreira que faz mais de 20 anos. Eu comecei bem jovem, com 15 anos, aí eu fui pro conservatório, tudo, aprendi, aí tive uns professores, tive que ir também lá em Belo Horizonte, né, na UFMG, aprendi bastante também sobre essa questão de ser maestro, de como você ter a regência, né, saber como que funciona, mas eu comecei bem cedo, e aí eu tive que ir aprendendo vários instrumentos, e especializei em trombone de vara. Quais são esses instrumentos que você aprendeu? Então, são clarinete, saxofone, flauta transversal, trompete, trombone, bombardino. Tive que também tocar um pouquinho de tuba, mas bem pouquinho para poder ensinar. Mas, no geral, foi mais ou menos esses instrumentos mais de sopro mesmo. Uhum. E esse interesse por ser maestro, por dar aula, vai um pouco dessa vocação de ser professor, mistura ali com a música. Como que foi quando você percebeu que, além de tocar, você também queria passar para as outras pessoas, ensinar outras pessoas? Essa é uma parte mais engraçada, né? Porque a gente sonha em ser músico, né, primeiro, né? A gente quer ser músico, tem instrumentista, quer tocar. Mas eu vi que eu tinha o dom também para ensinar, porque eu tinha muita paciência, e tenho até hoje muita paciência com criança, com os jovens, assim, para eles poderem estar aprendendo. E a ideia foi que um dia me chamaram, né, vamos formar uma banda, que começou lá em Tocos do Mogi. E eu fui lá, comecei a ensinar o pessoal lá, e vi que eu conseguia explicar bem para eles, e começou a dar certo. E a partir de lá, desde 2012, 2000 e pouquinho, 2001, mais ou menos, meados de 2001, aí até fiquei concursado, fiz o concurso lá da prefeitura, estou lá em Tocos do Mogi até hoje, e aí foi ali que eu comecei a ver que eu consigo ensinar bem, comecei a explicar bem para o pessoal essa parte de como ser, né, professor, no caso. Aí foi onde despertou. O professor é uma coisa que a gente pega e não consegue parar também. Muito bom. Em Ouro Fino, como que você começou? Em Ouro Fino foi assim, tinha um pessoal que já estava começando a aprender música, tudo, e surgiu aquela ideia de tentar melhorar um pouquinho, trazer algumas coisas aqui para Ouro Fino, porque estava muito parado e quase praticamente não tinha música aqui mais. Parou muito a banda, tinha uma lira ourofinense, acho que foi em 1999, e começou assim, dessa época para frente, eu comecei a explicar também, comecei a ensinar algumas coisas para o pessoal aqui, para a gente poder estar formando uma turma, para a gente tocar carnaval, tocar em outros eventos, né? E aí eu comecei a ensinar uma turma assim, mais jovem, né? Mas demorou um pouquinho, viu? Aí até a gente conseguir formar e tal, foi mais ou menos em 2000 e pouquinho, 2006, 2007, onde eu comecei a voltar aqui para Ouro Fino, comecei a procurar os músicos. Mas Ouro Fino foi mais difícil um pouquinho. Parece que eles não aceitaram muito bem no começo, né? Aí depois que eles começaram a entender melhor como que funciona. Aí também fui chamado para ser maestro em Bueno Brandão, em 2006. Aí em 2006 eu comecei o trabalho lá, e aí começou a aparecer as bandas. E as bandas aparecendo, eu fui trazendo aqui para Ouro Fino, fui mostrando como que era o meu trabalho, foi aonde começou a despertar também aqui em Ouro Fino. Aí deu certo. O trabalho de regente, ele ajuda você a descobrir talentos, a perceber quem ali da banda tem um futuro promissor, precisa trabalhar um pouco mais, tem até aptidão para outros instrumentos.
Na verdade, ele te dá só uma... A gente faz uma inicialização com os alunos, mas é assim, a gente começa com um instrumento de flauta, por exemplo, flauta doce, depois passa para os instrumentos que tem na banda. Alguns que a gente vê que já tem uma certa... já gosta mesmo daquilo lá, né? A gente já pega e já passa alguns instrumentos para ele poder estar aprendendo. E geralmente dá certo, eles começam com um trabalho que a gente tem, que é um estudo de banda mesmo, né? Em conjunto, na verdade. Todo mundo tocando ao mesmo tempo, todo mundo juntos, é onde consegue fazer uma formação e a pessoa começa a ouvir o som e começa a melhorar. Agora tem a questão da idade, né? Tem uma turminha pequenininha que aí demora um pouquinho mais. E não consegue também segurar os instrumentos. Mas os mais adultos já conseguem, fica mais fácil de fazer. Os instrumentos de sopro costumam ser mais complicados, maiores, mais pesados. Tem uma questão da pessoa ter a coordenação, motor e tal, para poder já ter uma ideia, né? A gente usa muito a boca, né? E a boca é complicada. A gente não trabalha muito os músculos, né? O máximo que a gente faz é falar muito, né? E, na verdade... Muita respiração. Respiração. A respiração é muito complicada. Tem que ter um certo fôlego muito bom para poder tocar, né? E tem alguns instrumentos que são pesados. Não dá para ficar segurando muito. Tem que ter um pouquinho mais de habilidade no começo. Bom, Raul, fala um pouquinho pra gente sobre a fundação da banda musical de Ouro Fino. Você foi um dos organizadores. Como que começou essa banda? Foi em 2013. 2013, quando a gente começou a pensar nessa formação, né, pra gente ter a banda, um pouquinho antes a gente já estava começando a ter... Tinha o grupo muito pequenininho, né? Mas a gente precisava de um apoio, de uma associação para poder estar formando, assim, uma parte mais... como é que eu falo? Jurídica, uma parte que a gente conseguia... Mais burocrática. A parte burocrática a gente conseguia um pouco mais de recurso para a gente continuar trabalhando nessa área, né? Aí quando eu cheguei aqui, que eu comecei a conversar com o pessoal, aí tive apoio da Associação Comercial, que na época era o Paulo Afonso Pereira, que ele era o presidente. Aí eu conversei com ele, ele se interessou, quis apoiar muito, ele também já tinha alguns projetos também que ele queria apoiar, que era o coral. Então ele falou assim, eu quero o coral, quero a banda, e todo mundo vai ter que... Sim. Vamos dar um jeito de fazer uma formação aqui em Ouro Fino. E a partir daí, várias pessoas também aqui da cidade, do comércio mesmo, ajudou bastante a gente aqui. E a gente teve o apoio também do Camilo Som, apoio do pessoal da Galinha Americana na época. E foi bem assim no comecinho, eles apoiaram muita gente. E aí é onde a gente começou a fazer os projetos e procurar um pouco mais de recursos. E aí deu certo, com a mesma formação pequena, né? Era 5 pessoas só que estavam trabalhando, estavam tocando ainda no começo, né? Aí foi interessante. E vocês fizeram várias apresentações durante esses anos, né? Muitas apresentações. E continuamos fazendo, né? Porque a gente tem assim, um repertório bem vasto, né? Para a gente poder estar atendendo várias situações, vários momentos que exige da banda. E a banda, por ter uma formação assim, um pouco mais, vamos dizer assim, livre, né? Ela não é assim, somente erudito. Ela tem o popular, tem um pouco de clássicos, mas ela tem essa parte também que ela funciona em qualquer lugar, qualquer região ela tá dando certo. Um trabalho também foi no Carnaval? Nós trabalhamos também, começando mais no Carnaval, né? Quando a gente começou no Carnaval, que o pessoal começou a ver que existia a bandinha, né? Que no começo do Carnaval era o bloco da bandinha. Todo mundo chamava o bloco da bandinha. Até foi o apoio da a Ju Santa Gula, que ajudou a gente lá. Quando a gente começou, eu fui lá, conversei com o prefeito na época, né? Aí ele falou com a gente, vamos voltar isso aí, vamos resgatar. E aí foi onde começou a dar certo, começou a fazer carnaval, começamos a tocar no Natal, e tinha festa também, as festas de igreja, né, e fomos fazendo. Tudo que aparecia a gente estava tocando. É bem eclético a banda de Ouro Fino. Então. A gente toca em todas as áreas, né, para poder atender bem a população. E agora... conhecer, né? Precisa conhecer, né? Com certeza. Agora vocês tiveram a adição aí do Conservatório de Música de Ouro Fino, que a prefeitura trouxe mais instrumentos, trouxe mais alunos. Como que foi? Na verdade, assim, a prefeitura, ela teve essa ideia, né, do prefeito Henrique, ele teve essa ideia de comprar os instrumentos para poder estar melhorando essa parte cultural aqui de Ouro Fino. E foi um passo enorme.
Porque na região aqui a gente só tem a referência Pouso Alegre, né? Sim. Em outra região, qualquer outra cidade aqui no caso, é muito mais difícil de ter. Polos pequenos não tem o conservatório. E aqui em Ouro Fino, como foi essa ideia de ter um conservatório, foi muito bom. Aí ele comprou instrumentos, comprou a Casa do Café com Leite para poder colocar lá, no caso, os professores, para a gente poder estar formando, fazer uma formação de músicos aqui em Ouro Fino. Uhum. Essa parte que é boa, né? Que daí, quando ele trouxe essa ideia, a banda, no caso, a gente é uma entidade separada da prefeitura. Uhum. A gente não é municipal. Aí eu fui lá e dei o meu apoio para ele. Falei, quando você precisar, pode contar com a gente, que a gente vai estar ajudando. E aí ele gostou da ideia e tal, até inclusive os professores lá, vários professores são, no caso, eles são contratados pela banda, para poder a gente conseguir ter, vamos dizer assim, atender, né, a demanda de Ouro Fino, que é muito grande, viu? Hoje nós estamos lá, o diretor é o Diler Mando, né? Uhum. Ele que é o idealizador também do conservatório, de ter essa parte de instrumentos de cordas, como ele organiza essa parte toda. Aí nós conversamos, falamos, vamos ter a parte da banda também, né? A parte de teclados, de piano, até o canto que a gente estava querendo também, mas por enquanto a gente não tem. Então a gente conseguiu, pelo menos no começo, a nossa demanda foi mais de violão, viola, teclado, piano, né? E assim nós estamos caminhando. Você, como professor, tem toda a liberdade de dizer o quão é importante a música para a formação de uma pessoa, até para as ondas cerebrais dela, para a formação nas outras áreas, né, que ajuda aí na coordenação, como a gente já comentou, na respiração, em falar mesmo, se apresentar ao público. Na verdade, a parte musical é muito importante, não só para a parte física, né? A gente falou da respiração, que é importante, porque a pessoa tem que ter uma condição física boa. E aí isso vai ajudar bastante. Inclusive tem uma pessoa que toca comigo, que ele já foi operado, né? Já é cardíaco. E ele toca até hoje, não tem problema nenhum. Até os médicos me falam para ele, é muito bom, é muito importante, tem que estar exercitando para poder reforçar um pouco mais a musculatura. A música é muito importante, tanto nessa parte. No intelecto, então, brincadeira. Como fica fácil das pessoas, no caso, a entender, né, um pouquinho, consegue melhor o estudo, é uma questão de a gente conseguir organizar melhor e decorar. São duas coisas. Então, é a dedução e a intuição. A música trabalha muito essa parte, onde a criança começa a desenvolver rápido. Sim. E no caso, o adulto, ele começa a perceber que algumas coisas melhores, né? Começa a ter uma noção melhor como funciona o cérebro. E aí a música ajuda bastante essa parte de organização, ou acertar essa coisa toda. Bom, nós sabemos que a banda já tocou no carnaval, já tocou com igrejas, vocês participam de festivais. Como é que vocês fazem aí essa decisão de onde vai tocar? É por convite? Vocês vão atrás de certos eventos que vocês acham interessante? Na verdade, assim, tem hoje em dia, nós estamos mais atendendo o que dá para atender, o possível, porque tem muita demanda, a gente está tendo bastante convites, no caso. As pessoas convidam e a gente tenta atender todo mundo. A gente tem, no caso, como foco principal, mostrar a banda, né? Ter a banda como referência aqui para Ouro Fino. E a gente participa muito de encontros de bandas. Os encontros de bandas servem principalmente para as crianças, para os jovens, né? É que a gente vai lá para a gente mostrar o trabalho e ver o trabalho dos outros também. Tem outras bandas, outras cidades que tem, e tem muitos jovens, tem muitas crianças aprendendo. Isso aí incentiva. Quando a criança começa a ver a banda tocando lá, ela quer fazer igual, quer melhorar, Sim. Quer ter vamos dizer assim, um crescimento sobre no caso da música, né? E aí a gente consegue atender bem a parte do encontro de bandas, e aqui em Ouro Fino a gente está dando bastante preferência também, mais na cidade. Tudo que a gente pode atender aqui na cidade, a gente está conseguindo. Agora com a adição aí, com a ajuda da prefeitura, a adição de novos membros, vocês tiveram uma primeira apresentação na semana passada, né? Na audição que eles tiveram. Como é que foi essa apresentação? Como é que estava o clima que vocês... Primeira apresentação para um público com esses novos participantes?
Então, foi de muita expectativa deles, né? Porque ia ser a primeira vez que eles estavam apresentando assim no teatro, né? Então foi de muita responsabilidade deles, mas eu tive o apoio de todos, foi muito bom. Alguns não puderam porque é época de férias também, mas foi muito bacana. A ideia foi assim, a gente tem que ter um fechamento do trabalho que a gente fez para poder mostrar para todo mundo como que é e poder estar divulgando e fazer essa, vamos dizer assim, essa parte de aparecer a banda, como ela vai começar agora, para depois ir mostrando como que ela ficou. E aí eu falei que a ideia era essa da gente estar apresentando. Foi muito bom, porque aí a turma, no caso os jovens, né, que começaram e foram lá, já tiveram a primeira experiência, como que é tocar, no caso assim, em público, porque dá aquele gelinho assim na barriga, né, aquele frio, né, que a gente tem que controlar e tal, e conseguir tocar. Mas deu tudo certo, foi muito bom. Os jovens, qual que é a média de idade? Quem que é o mais novo? O mais novo lá hoje naquele dia foi Antonella e o Miguel. Os dois têm 8 anos, 9 anos cada um. E o mais velho é o seu Dagoberto, tem 72 anos. Que ele está tocando saxofone. Promove também essa inclusão das gerações. Né? Todo mundo toca ali, toca juntos e tal. Foi muito bacana. Teve várias apresentações, até individual que teve lá. Tocaram flauta, tudo foi muito bom. Bom, sexta-feira é o último dia das inscrições do conservatório para os novos alunos. Eu quero deixar aberto para você fazer o convite para as pessoas aí pegarem essas últimas vagas. Então, começou desde segunda-feira, né? Segunda até sexta-feira, nós estamos fazendo as inscrições. São várias inscrições que, no caso, já temos lá, prontas já. E quem quiser ainda pode ir lá. Não vamos fazer por chegada, nós vamos fazer um sorteio, vamos tentar fazer alguma coisa o máximo possível para poder atender todo mundo. As pessoas que, no caso, não conseguiram do seu instrumento que querem fazer lá, pode ser que consiga fazer com flauta, fazer uma outra parte, mas o bom era participar. Vai lá e faz a sua inscrição, de repente não tem do seu instrumento, mas tem de outros. Quais são os instrumentos que estão abertos lá? São violão, viola, teclado, vai ter também os instrumentos de sopro, né? Que eu falei, flauta, saxofone, tudo, tem esses instrumentos lá também. E a flauta doce, no caso, que é para inicialização. E vamos ter a musicalização também, que vai partir de um dos professores que estão querendo também ajudar a gente lá. Aí eu quero fazer o convite, né, deixar a todos que possam lá faça as suas inscrições, não deixe de aparecer lá, no caso tem que ter um comprovante de residência e um documento, certo? Leva lá, faz as suas inscrições, que nós estamos lá para atender todos vocês. Muito obrigado. Bom, Raul, eu queria deixar esse momento aberto para você fazer suas considerações finais, falar um pouquinho mais sobre a banda, sobre o seu amor pela música. Bom, eu quero agradecer o espaço da difusora, porque vamos dizer assim, essa ideia de estar trazendo para vocês o que é o trabalho da gente, como que funciona e como que deve ser feito, assim, a parte de trabalho de professor, né, que é muito complicado, mas é muito interessante a gente estar aqui. Eu quero agradecer, quero ter esse convite, né, que eu faço para vocês também. Assistam a banda, apoiem, porque é uma coisa nossa, daqui da cidade. Então a gente sempre procurou estar trazendo para vocês a cultura, né, a cultura todo, ela não é só a parte que já vem pronta. Essa parte que a gente tem que fazer nos bastidores, que é ensinar, é muito difícil. E quando chega lá que está praticamente pronto, uma coisa bacana, demorou muito. Então teve uma parte muito difícil antes disso. Mas agora a gente está começando a começando a colher os frutos, né? Então a banda está tocando muito bem, está dando certinho, o nosso repertório é muito bom, muito grande. Então a gente tem essa ideia de trazer mais pessoas para poder estar tocando junto com a gente. E muito obrigado pelo convite. Raul, a gente agradece a sua presença, a gente vai acompanhando as apresentações da banda musical, sempre abrilhantando os eventos que vocês participam. O Espaço Livre ele vai ficando por aqui, acompanhe as programações em difusoraourofino.com.br.